Olá, meu irmão, minha irmã. É o segundo domingo da Páscoa, 24 de abril. E o texto do Evangelho deste domingo é João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Segundo domingo da Páscoa, mas estando dentro do tempo pascal, é também o tempo festivo das celebrações da vitória do Senhor Jesus. Vamos à nossa explicação. Primeiro a explicação do texto, para depois a leitura orante da palavra. Antes da explicação, a leitura mesma. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse novamente: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Outros discípulos então lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão ao seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos novamente dentro de casa. E desta vez Tomé estava com eles. Jesus veio. Estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram." Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meu irmão, minha irmã, este é o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa. Vamos aos textos. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, é que pela manhã daquele dia, o primeiro da semana, Jesus se fizera ver a Maria Madalena e, ao mesmo tempo, os discípulos tinham encontrado o sepulcro vazio,
os discípulos, Pedro e o discípulo amado. Pela manhã foi. É o evangelho do domingo que passou. Agora é à tarde. O primeiro da semana, ainda João, o evangelista, enfatiza, o primeiro da semana para indicar com o ressuscitado há uma nova criação. A criação, quando Deus a operara, fora em 7 dias. O primeiro da semana, uma nova criação está a começar. O Evangelho de João precisa ser vislumbrado, interpretado na sua base rica de simbolismos. E Jesus se pôs no meio dos discípulos, eles estavam fechados por medo. Não era propriamente medo de serem perseguidos, mas era um medo associado com humilhação, com vergonha, porque fora muito, muito humilhante, baixo, vergonhoso o fim que marcara a vida de Jesus. A paz esteja convosco. Parece uma saudação ordinária até, como nós diríamos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas é mais. Os profetas, quando falavam dos tempos messiânicos, diziam que seriam tempos de paz. Estão chegados os tempos da paz prometidos pelos profetas, ou anunciados pelos profetas. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrar as mãos e o lado. Uma nova criação. Os tempos de paz chegados. Por quais caminhos passam? Não quis Jesus mostrar cicatrizes. Quis mostrar aos discípulos e aos leitores que para experimentar a alegria, os discípulos se alegraram por verem Jesus, para experimentar a alegria dos tempos messiânicos, o caminho não é outro, senão o de amar de uma maneira tal que até mesmo chega ao extremo de dar a vida. Mas Deus não se deixa vencer por nenhuma morte. E Ele está lá vivo, no meio dos discípulos. Aqueles atemorizados, medrosos, agora se alegram. Soprou sobre eles. Soprar. É um verbo muito raro. 2 vezes apenas no Antigo Testamento. Uma vez, quando da criação, que o Criador soprou, infundiu o seu hálito de vida no primeiro homem. Depois o profeta Ezequiel que soprou sobre uma grande quantidade de ossos secos que estavam a expressar o estado de secura e de morte no qual o povo de Israel se inserira. E aí o profeta confere, em nome de Deus, uma vida nova. Agora é aqui. A outra vez do verbo soprar. Comunica um hálito de vida. E estes, quando recebem a vida do ressuscitado, o que lhes incumbe? Levar o perdão àqueles a quem perdoardes. Aqueles a quem retiverdes. Isto é, não é que alguns são perdoados e outros não. Eles são orientados e recebem a missão de levar a todos o perdão. Aqueles que aceitarem, o perdão é oferecido para todos. Quem aceitar, poderá cultivar a alegria do perdão recebido. Não estava lá Tomé, a primeira vez. Tomé, chamado Dídimo, isto é, gêmeo,
Gêmeo de quem? Não diz de quem era gêmeo. Mas o evangelista parece que o fez propositalmente. É gêmeo de todos aqueles que também têm dificuldades em crer. A falta de fé nos faz gêmeos de Tomé. O evangelista quer ilustrar isso. Ele escreveu no ano 95 o seu evangelho. E muita gente já não acreditava porque não tinha constatado, não tinha visto. E por não ter visto também não queriam crer. Acreditar é estar seguro de um fato acontecido. Crer é aderir a uma causa e a uma verdade. E muitos queriam poder constatar visivelmente, visualmente melhor, mediante milagres extraordinários, que era verdade o que Jesus dissera e fizera. Mas os tempos de Jesus atuando historicamente tinham ficado para trás e agora é o tempo do Espírito de Deus. Recebei o Espírito Santo. 8 dias depois lá estavam. Tomé desta vez com ele. E aquela maravilhosa expressão, meu Senhor e meu Deus. Quase sempre nós somos tentados a ver Tomé como o modelo de quem não crê. Mas os discípulos estavam fechados naquela casa por medo dos judeus. Tomé não tinha medo, não estava. Ele estava fora. É até simpático, mas por mais que fosse destemido e intrépido, faltava-lhe algo fundamental: a atitude de quem se entrega com fé e crê. Ele que não se convencera da palavra dos discípulos. É como se desejasse que os critérios de Deus coubessem na sua mente, na sua inteligência e na sua lógica. É como se quisesse que Deus o convencesse. Deus não argumenta, oferece-nos sua graça para que a acolhamos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, aqui estamos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Aquelas experiências maravilhosas dos discípulos que foram visitados, digamos assim, pelo Senhor, seu Senhor ressuscitado. Vamos fazer uma oração, fazer daquelas cenas uma oração mediante a qual nós podemos também participar daquelas verdades e daquelas alegrias. Feche os olhos para início, como ato primeiro, ainda que não seja orante. Feche os olhos, respire profundamente uma primeira vez. Façamos isso uma vez mais. Tentemos, para que nos concentremos, é isso que queremos fazer agora, sentir os nossos ouvidos, sem tocar neles. As orelhas é a parte de fora, exterior.
mas também todo esse tubo auditivo que chega ao cérebro. Essa é a maravilha que somos. Tente sentir a sua garganta a partir de dentro. É preciso muita concentração para isso. Tente sentir o coração a bater no seu peito. É preciso silenciar tudo para chegar a essa experiência tão singela. E agora vamos pedir ao bom Deus que nos conceda o seu Espírito. No Evangelho, vimos há pouco, soprou. Que o mesmo Senhor sopre sobre nós sua vida de ressuscitado. E que este sopro qualifique-nos a reconhecê-lo ressuscitado, vivo, participando dos nossos passos agora. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto com a nossa imaginação. Há muitas cenas. É interessante, não nos custa muito criar imagens do que houve lá no cenáculo. O primeiro dia da semana, depois do sábado, fora um dia de muito acabrunhamento, de muito abatimento, de muita decepção. Morrera de forma humilhante aqueles em quem acreditavam ter sido o Messias chegado. Portas fechadas, imaginemos uma casa talvez grande para caber um grupo significativo. Portas fechadas, silêncio, quem sabe escuro lá dentro, envergonhados, talvez até se irritassem uns com os outros, e Jesus se põe no meio deles. Não está mais sujeito às leis da física. Atravessou paredes, tudo estava fechado e está lá no meio deles. É uma outra a sua condição agora. Está lá o Senhor a lhes mostrar a mão e o lado e dizer: paz a todos. Vamos tentar imaginar o Senhor a olhar para aquele grupo de discípulos desapontados que agora contemplam, talvez não creiam, estão perplexos. Uma sequência de dias, de emoções e experiências que os deixaram desorientados completamente. Mas está lá Ele, o Senhor, está vivo. Vamos tentar imaginar cada um daqueles 12, se eram 12 ou 18 ou 25. Não diz quantos. E o Senhor se achega de um, quem sabe até olha nos olhos, e o sopro. Hálito de vida. Era a linguagem possível daquele tempo. Mas outro. E o Senhor a dizer: recebei o Espírito Santo. Talvez eles lembrem, lá no lava-pés que Jesus falava,
do Espírito e do Paráclito, mas fora alguns dias antes e em meio a tantas perplexidades e sustos e temores e medos, não recordam, mas recebei o Espírito Santo. Levem o perdão. Levem a todos o perdão. Como o Pai me enviou, também eu envio. O modelo de missão, sentir-se fortalecido e enviado. O encontro com o ressuscitado é experiência decisiva para porem-se em movimento e em caminho. Vamos tentar ver um dia seguinte, quem sabe. Tomé está lá. Disseram-lhe, e ele talvez fale de idílio, de fascínio indevido, de uma espécie de desvario psicológico, de fantasia sonhadora por parte de quem estava derrotado e experimentar a derrota, não acredito. Poderíamos olhar tudo isso como dureza de coração. Podemos até vê-los a insistir. E Tomé parece não se convencer, mesmo que a convicção e a alegria dos discípulos. Ele é gêmeo, é Dídimo o seu nome, gêmeo. Gêmeo de quem? Vamos tentar imaginar, continuemos, ver o Senhor Jesus agora, dizendo a Tomé, aproximando-se dele, põe teu dedo aqui, constata, vê, agora crês? É preciso tudo isso, Tomé? E teu irmão gêmeo? Quem é o irmão gêmeo? Talvez possamos ver o Senhor Jesus a dizer tudo isso a Tomé. Agora demos um novo passo. Agora eu sou, também eu estou lá, no cenáculo. Portas fechadas, talvez alguma vergonha, temores, eles outrora e eu agora. Talvez eu esteja muito recatado, muito tímido, arredio a falar que encontrei-me com o ressuscitado. É até possível que a data da Páscoa passe como um evento de calendário e não como uma alegria experimentada de encontro com Ele. Mas Ele quer olhar nos meus olhos e dizer: a paz esteja contigo. Quem sabe, ao falar de paz para mim, eu me recorde dos conflitos acerca dos quais ainda não me reconciliei. Daquela timidez em querer falar que sou um homem ou mulher que crê. Como os discípulos. E o Senhor está a soprar no meu rosto. Sopro, Espírito, vida. É a vida do ressuscitado que Ele quer, que também eu a respire e impregne minha interioridade. Talvez eu deva pedir que o Senhor mova, sopre-me outra vez. Que Ele repita a mim que sou enviado, que Ele conta com o meu testemunho.
Talvez Ele queira oferecer suas mãos feridas, mão, símbolo da ação, e que eu, tocando também nas suas experiências de cruz, experimente a ressurreição e não tenha nenhum temor, porque a vida terá vencido a morte. Ele está a olhar para mim e dizer: a paz esteja contigo. Eu também te envio. É possível que Ele repita este mesmo enunciado, esta mesma missão que quer conferir a mim. É hora de eu lhe dizer alguma coisa. O ressuscitado me contempla e espera uma palavra minha. É a minha oração.